Fala, galera. Então, vamos para a parte 3 hoje? Agora. Então, vamos lá para o capítulo 13, parte 3, terminando aí esse capítulo e vamos falar sobre as folhas. As folhas, elas são as principais responsáveis por três processos muito importantes. São esses processos: a fotossíntese, que é responsável aí pela produção do alimento da planta, e temos a respiração, que a planta ela vai fazer, ela absorve o oxigênio, libera gás carbônico, e vai ter a transpiração, que é a eliminação de água no estado de vapor, que aí, gente, vamos lembrar uma coisa, essa transpiração ela auxilia muito nas regiões para deixar o ar úmido, tá? Só que essa transpiração, essa perda de água, ela é controlada. Tá? Essa transpiração ela vai consistir na liberação do excesso de água que ocorre na maioria das espécies graças às estruturas chamadas estômatos. Então, a transpiração ela vai acontecer por estruturas chamadas estômatos. Tá legal? Não esqueçam disso. E esses estômatos eles estão nas folhas. Então, vamos lá. Estômatos são pequenas aberturas responsáveis pela passagem de água e pelas trocas gasosas da fotossíntese. Outra coisa interessante, tá? Os estômatos, eles estão relacionados também às trocas gasosas, por respiração, a fotossíntese, tá legal? Além disso, as folhas possuem superfície ampla para facilitar a absorção da luz do sol. Vamos falar dos tipos que existem, no caso, vamos primeiro falar das partes, né? A maioria das folhas, elas vão ter o limbo, que é a parte principal, aquela parte grandona. Quando você olha uma folha, você olha o limbo. Ali tem as nervuras, e ali naquelas nervuras, elas estão ali transportando os vasos sanguíneos, perdão, os vasos condutores de seiva. As nervuras são os vasos condutores de seiva. E quem são esses vasos condutores de seiva? O xilema e o floema, tá? Vocês podem sublinhar tudo, tá? E todos esses três pontinhos que vocês têm aí. Eu só estou colocando para vocês alguns destaques do que eu estou falando. O xilema e o floema são vasos condutores de seiva. E aquelas nervurazinhas que existem ali naquelas folhas são esses vasos. O pecíolo é o cabinho, tá? É o cabinho da folha. Ele tem a função ali de prender o limbo, que é a folha em si, ao caule. E por último, a bainha. A bainha, ela é uma basezinha, é a base da folha, e é onde ela vai ficar bem juntinha do caule. Tá aqui a imagenzinha, ó, a bainha, tá vendo? É a partezinha onde o pecíolo ele vai se encaixar, tá legal? E o limbo é toda a folha. Sobre os tipos de folhas, eu quero que vocês lembrem desses nomes, tá? A gente vai ter as folhas peninérvias. Eu quero que vocês lembrem que as peninérvias, elas são encontradas nas dicotiledôneas, aquela que tem 2 cotilédones, tá? E qual é a característica das peninérvias? As nervuras são ramificadas. Quer dizer o quê, Juliana? Elas são assim, ó. É aquela folhinha que quando a gente vai fazer vai desenhar no caderno, a gente faz ela, né? Como que é isso, ó? Olha lá. A gente tem aqui, ó, e as nervuras, elas vão ser, ó, ramificadas. Tá legal? Então, aí nós temos no caso, as folhas peninérvias que têm nervuras ramificadas. Agora, vamos falar sobre as folhas paralelinérvias. Nossa, Juliana, quem são essas folhas, galera? Essas folhas, elas são encontradas nas monocotiledôneas, então são as plantas que possuem apenas um cotilédones e as nervuras delas são paralelas. Bem, não vou me atrever a tentar desenhar, tá? Mas tá vendo que esses fiozinhos aqui são as nervuras e elas são paralelas umas às outras, beleza? Agora vamos falar dos tipos de folhas modificadas que existem. Tem uma coisinha que eu queria falar com vocês. O livro de vocês, ele meio que deu uma
Errada foi na edição mesmo, tá, gente? Foi um erro, talvez, de digitação. Lá na página 177, está assim, folhas modificadas e já vem um texto, um parágrafo. O último parágrafo da página 177 está se referindo aos espinhos. E na página 178, aquele espinhos ali, aquele parágrafo, ele fica fora, tá bom? Então, vamos lá. Os espinhos, tá? Eles são estruturas pontiagudas, lignificadas. Eles surgiram a partir de uma redução da superfície das folhas. Olha que interessante, ó. Os espinhos, então, eles acabaram surgindo aí a partir da redução da superfície das folhas. As folhas se modificaram em espinhos. E quais seriam as funções, né, do aparecimento de espinhos? Seria proteger contra a perda excessiva de água, tá? E também como uma proteção contra animais que vão ali tentar comer aquela planta. Aí, então, é proteção contra a herbivoria, tá bom? Aí nós temos aí um cacto, né, mostrando aí os espinhos, beleza? Os catáfilos, quem são esses? Galera, os catáfilos, eles são tipos de folhas especiais, que aí eles vão atuar como reserva de nutrientes. Nós temos aí a cebola e o alho como exemplo. Cada gominho aqui, no caso, cada pedacinho da cebola que você vai cortando e vai chorando. Então, aquilo ali são as folhas, né, no caso da cebola, que tem ali uma quantidade de nutrientes. Brácteas não tem no livro, então eu quero que vocês acrescentem ou no livro ou no caderno, tá bom? As brácteas, elas são folhas vistosas, elas são bonitas, elas são coloridas e acabam atraindo. Qual é a função dela, então? É atrair os polinizadores, auxiliando, então, naquelas pequenas florzinhas em que elas estão ali envolvendo. Essa daqui eu acho que todo mundo já deve ter visto em algum lugar. Tá vendo esse branquinho? Esse branquinho é a folha, é a flor. E esses rosinhas aqui são as folhas que se modificaram. Não são pétalas, são brácteas. Quer um outro exemplo de bráctea? Que eu não coloquei aqui? O girassol. O girassol, não tem aquele miolo enorme do girassol? Cada pontinho que tem ali é uma florzinha. Quem vai atrair os agentes polinizadores ali para aquele girassol é o quê? No caso, são aquelas folhas modificadas amarelas que estão ali ao redor. São chamadas de brácteas. Beleza, galera? Agora vamos fazer os exercícios da página 179, 180 e 181. Show?